Boa noite. Este é o Boletim Diário de Notícias do ATV Português, onde falamos dos últimos acontecimentos na Ucrânia e no mundo. Hoje, no dia 4 de setembro, vamos falar do seguinte. Refinarias de petróleo em chamas. 17 delas foram alvo na Rússia. A economia russa enfrenta crise devido a ataques ucranianos a instalações petrolíferas. Coligação dos dispostos. Garantias de segurança para a Ucrânia estão prontas. A Europa está preparada para fornecer garantias de segurança à Ucrânia no exato momento em que um acordo de paz com a Rússia for assinado, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron durante a coletiva de imprensa conjunta com o presidente Volodymyr Zelensky, em Paris, na quarta-feira, no dia 3 de setembro. A coalizão de nações dispostas finalizou os preparativos para as garantias de segurança da Ucrânia. Nós, como europeus, estamos prontos para oferecer essas garantias à Ucrânia e ao seu povo no dia em que o acordo de paz for assinado. O trabalho preliminar está concluído, disse Macron. Por sua vez, Volodymyr Zelensky confirmou que a coalizão dos dispostos ainda é uma iniciativa potencial, mas que as equipes diplomáticas farão tudo o que for possível para concretizá-la. Hoje estamos apresentando mais uma iniciativa. Os líderes dessa iniciativa na Europa são França e Reino Unido. Trata-se de uma coalizão dos dispostos. Por enquanto, ainda parece teórica. Mas cada uma dessas iniciativas, algumas já mencionadas por mim, outras ainda não, funciona a favor da Ucrânia. No início, ninguém acreditava que haveria armas ao estilo de OTAN na Ucrânia. Hoje, é isso que nos protege. Eu realmente acredito na coalizão dos dispostos, sob a presidência de Macron e Keir Starmer. Reunimos mais de 30 países e espero que hoje tenhamos conversas bilaterais, uma reunião de nossas equipes e amanhã teremos a coalizão dos dispostos. O resultado será garantias de segurança para a Ucrânia. Segundo Macron, os compromissos foram elaborados, documentados e confirmados ao nível dos ministros da Defesa. Agora passarão à aprovação política, acrescentou conforme confirmado por nosso correspondente em Paris. Zelensky confirmou que a Ucrânia terá, de fato, sua segurança garantida. Cito Zelensky: acredito firmemente na coalizão liderada por você, Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Não sei exatamente em que dia acontecerá, mas acontecerá. A Ucrânia receberá suas garantias de segurança. Isso é crucial. Espera-se que essas garantias complementem as capacidades de defesa da Ucrânia e assegurem a proteção de civis assim que um cessar-fogo e um quadro de paz forem acordados. Na quinta-feira, 4 de setembro, Paris recebe uma reunião da coalizão dos disponíveis, em formato misto. Segundo o veículo francês BFM TV, as negociações já começaram na cidade. Além de Zelensky e Macron, participaram da reunião o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Também o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. Outros líderes participarão por videoconferência. Além disso, foi marcada uma ligação agendada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Parem de fortalecer Putin. Essa foi a mensagem do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Conferência de Segurança em Praga. O chefe da OTAN destacou que a Ucrânia é um país soberano e que apenas ela pode decidir por si mesma e garantir sua própria segurança. A Rússia não tem nada a ver com isso. A Ucrânia é um país soberano. Se a Ucrânia quiser ter forças de garantia de segurança em seu território para apoiar a paz, isso depende dela. Ninguém mais pode decidir sobre isso. E acho que realmente precisamos parar de tornar Putin poderoso demais. Mas por que estamos interessados no que a Rússia pensa sobre tropas na Ucrânia? É um país soberano. Não é função deles decidir. Fico realmente surpreso. Não estou criticando você, mas ouço essa pergunta, claro, com frequência. Então, obrigado por fazê-la. Mas fico realmente surpreso. A Rússia não tem nada a ver com isso. E retomando o ponto sobre as negociações de segurança. Se a Ucrânia entregasse toda a região de Donbass à Rússia, isso abriria caminho para Moscou atacar mais profundamente o território ucraniano, alcançando cidades importantes, como Kharkiv e Dnipro, alertou o presidente Volodymyr Zelensky em entrevista para a revista francesa.
O presidente lembrou que, em 2014, a Rússia tomou a Crimeia para transformá-la em uma base para avanços posteriores no sul da Ucrânia. Da mesma forma, o Kremlin tem usado partes ocupadas do leste da Ucrânia como ponto de partida para sua agressão contínua. Se amanhã de algum modo abandonássemos o Donbás, o que não acontecerá, abriríamos um corredor desprotegido próximo à cidade de Kharkiv, com 1,5 milhão de habitantes. Putin também miraria Dnipro, um importante polo industrial. Isso abriria novas oportunidades para ele. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em entrevista à publicação Le Point. Se a Rússia conseguisse ocupar toda a Ucrânia, usaria o país como trampolim para uma ofensiva maior contra a Europa. Se isso acontecer, disse Zelensky, depende da determinação da Europa. Se a Europa permanecer forte, Putin provavelmente não fará nada. Mas se mostrar fraqueza, a Rússia agirá. Há menos de 3.000 quilômetros entre Moscou e Paris. E hoje, os mísseis que a Rússia dispara contra a Ucrânia têm alcance de 2.500 quilômetros. Mas nós mesmos, na Ucrânia, hoje temos mísseis com alcance de 3.000 quilômetros, observou o presidente. Todo mundo já sabe que o agosto de 2025 foi um mês recorde para os ataques das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia à infraestrutura de petróleo e energia da Rússia. Ao longo do mês, pelo menos 17 ataques atingiram refinarias de todo o país, de Razan a Kursk, em operações coordenadas com a inteligência de defesa, forças de operações especiais e outros ramos das Forças Armadas Ucranianas. A estação de bombeamento de petróleo Druzhba, um ponto crítico da rede de exportação russa, foi atingida 2 vezes. A estratégia ucraniana de esgotamento de combustível continua a gerar impacto estratégico, não apenas na linha de frente, mas também no interior do território inimigo. Até hoje, uma parte significativa da capacidade de refino de petróleo da Rússia já foi desativada devido aos ataques de drones ucranianos. A Ucrânia conseguiu levar o setor estratégico mais importante do Kremlin à beira do colapso, escreve o Político. A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Masarnova, considera que esta é uma tática eficaz, capaz de exercer pressão real sobre Moscou. O nosso colega Andriy Dmitrenko explica como exatamente os ataques das forças de defesa da Ucrânia afetam a situação dentro do Estado terrorista da Rússia. A crise de combustível causada pelos ataques de drones ucranianos a refinarias de petróleo russas pode forçar Putin a vir para a mesa de negociações, escreve o Político. Por enquanto, especialistas dizem que as autoridades federais estão conseguindo, em parte, amenizar o impacto importando gasolina de Belarus e proibindo as exportações de combustível. Mas, se os ataques se intensificarem, a situação poderá se deteriorar significativamente. Se os ataques continuarem frequentes e mais destrutivos, à medida que a Ucrânia desenvolve suas capacidades de longo alcance, a capacidade da Rússia de reparar refinarias danificadas ficará ainda mais sobrecarregada. Tina Dolbaia, pesquisadora associada no Center for Strategic and International Studies, em comentários ao Político. A Rússia vem enfrentando uma grave escassez de gasolina há várias semanas. A situação é especialmente crítica no sul do país, no Extremo Oriente e nos territórios ucranianos temporariamente ocupados pelas forças russas. Formam-se longas filas nos postos de combustível. As autoridades locais estão introduzindo o racionamento e os preços da gasolina sobem diariamente. Na negociação de quarta-feira, 3 de setembro, o preço da gasolina AI 95 na Bolsa de São Petersburgo, entregue à parte europeia da Rússia, aumentou 1%. A gasolina AI 92 subiu 0,75%. Os preços do diesel estão crescendo em um ritmo mais acelerado e atingiram seu nível mais alto desde julho de 2024. De acordo com relatos da mídia russa,
As forças de defesa da Ucrânia estão atingindo com sucesso alvos estratégicos dentro da Rússia, com o alcance desses ataques continuando a crescer. Por exemplo, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram atingir uma refinaria de petróleo em Ukhta, localizada na República de Komi, a cerca de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que a escala dos danos ao setor petrolífero da Rússia se torne esmagadora. Os danos ao setor petrolífero da Rússia são atualmente estimados em 23% a 25%, o que significa que quase um quarto da produção de derivados de petróleo já se perdeu. Trata-se de uma redução massiva na produção das refinarias russas, e essa cifra certamente aumentará até o final do ano. Isso significa que, até lá, todas as regiões da Rússia, incluindo Moscou, estarão sentindo a crise de combustíveis. O Estado-Maior ucraniano enfatiza que os ataques contra refinarias de petróleo têm como objetivo privar a Rússia da capacidade de continuar a guerra. Afinal, as exportações de energia continuam sendo a principal fonte de receita do Kremlin. É por isso que Kiev está mirando não apenas as refinarias e instalações de armazenamento, mas também as cadeias de suprimento de petróleo. Em 21 de agosto, drones ucranianos atingiram um dos maiores nós de infraestrutura do oleoduto Druzhba, a estação de produção e despacho de Unesha, na região russa de Bryansk, segundo o comandante das forças de drones ucranianas, Robert Brovdy. Especialistas afirmam que a combinação de ataques com drones e sanções internacionais são os principais instrumentos capazes de exercer pressão real sobre Moscou. Relatórios financeiros de empresas petrolíferas russas para o primeiro semestre de 2025 mostram uma queda acentuada na lucratividade. O resultado consolidado do setor de petróleo e gás caiu 50,4%. Enquanto isso, 45% das empresas encerraram o semestre no vermelho, com perdas que totalizaram 9 bilhões e 400 milhões de dólares. Entre os principais fatores estão a queda do preço do petróleo Urals de $70 americanos em janeiro para $59,80 em junho, uma redução de 30% em termos de rublo. Sanções ocidentais, queda nas exportações. Os embarques para a China diminuíram 11% em volume e 24% em valor, além da escassez de petroleiros e da sobrecarga nos portos. De um relatório do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, a União Europeia reduziu o teto de preço para as exportações de petróleo russo, de $60 americanos para $47,50 por barril. A decisão fez parte do 18º pacote de sanções contra a Rússia. Contratos assinados antes de 20 de julho serão honrados até 18 de outubro de 2025, como parte de um período de transição. Reportagem de Andriy Dmitrenko para o UATV Notícias. Este foi o Boletim Diário de Notícias do UATV. Agradeço pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Amanhã voltaremos com mais atualizações.